Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para falarmos sobre contabilidade e hoje nós vamos falar sobre fatos contábeis. No nosso último encontro, nós falamos sobre contabilidade, a nossa aula de introdução, e hoje eu vou falar sobre fatos contábeis. Bem, o que são fatos contábeis? Fatos contábeis são todo acontecimento que altera o patrimônio, né? Altera esse patrimônio para mais, para menos, ou simplesmente permuta o patrimônio. Mas toda vez que um fato contábil afeta o patrimônio, né, alterando ele para mais, para menos ou permutando, esse fato é um fato contábil. O fato contábil ele é classificado como fato contábil permutativo ou compensativo e fatos contábeis modificativos aumentativos ou fatos contábeis modificativos diminutivos. Então ele pode ser fatos contábeis permutativos ou fatos contábeis aumentativos, modificativos aumentativos ou modificativos diminutivos. Nós vamos começar a falar sobre fatos contábeis modificativos aumentativos. Fato contábil modificativo aumentativo, olha só o conceito. Fato modificativo aumentativo tem a característica de alterar um elemento ativo ou passivo, fazendo com que o PL aumente. Então vocês podem observar aqui, ó, que o PL... Deixa eu voltar aqui. Você pode observar aqui que o PL está sempre aumentando aqui. O PL aumentou aqui e o PL aumentou aqui. Então, para que o PL ele aumente, quando o PL aumenta, nós estamos diante de um fato modificativo aumentativo. Fato modificativo aumentativo é toda vez que o PL aumenta, né? E o PL pode aumentar de duas maneiras. Se aumentar o ativo, aumenta o PL. Se diminuir o passivo, aumenta o PL também. Vamos ver como é que isso funciona. Eu acho que eu vou deixar nesse modo de exibição e vai ficar mais fácil para a gente desenvolver o assunto. Vamos lá. Nesse outro slide, eu estou colocando aqui no primeiro exemplo a situação onde o PL aumenta porque o ativo aumenta. Nós já sabemos que o ativo é composto dos bens e dos direitos, né? E que PL é igual a ativo menos passivo, né? Então, só para ilustrar aqui, PL é igual a ativo menos passivo. Então, imagine uma situação onde nós tenhamos um ativo de R$100 e um passivo de R$50. Então, a situação onde se tem um ativo de R$100 e um passivo de R$50. A perspectiva, né, a previsão de PL é essa aqui, ó. Então, R$50 é a previsão de PL. E aí que entra o fato contábil, né? Situação após fato contábil. Imagine então que a pessoa, né, achou R$20. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Eu vou botar aqui. Qual é o fato contábil? O indivíduo achou R$20. Esse foi o fato contábil. A pessoa, então, achou R$20. O indivíduo achou R$20. Bem, como é que ficou a situação após esse fato contábil? O indivíduo achou R$20. Como é que ficou a situação? Bem, se o ativo antes era de 100, observe aqui, se o ativo antes era de 100, ele agora passou a ser de
R$ 120. Então, menos os 50 do passivo, nós temos aqui os 70 do ativo. O ativo antes, ó, deixa eu inserir aqui uma... Deixa eu inserir aqui, isso, essa aqui. Aqui, ó. Vou botar uma cor mais forte. Pronto, ficou melhor agora. Então observe que o PL saiu de 50 para 70. Mas por que o PL saiu de 50 para 70? Vocês podem observar aqui que o ativo aumentou. Então toda vez que o ativo aumentar, né, o PL vai aumentar também, proporcionalmente ao valor aumentado do ativo. Então, como o ativo aumentou em R$20, o PL também aumentou em R$20. Se aumentou o PL, nós estamos diante de um fato contábil modificativo aumentativo. Ó, o PL aumenta nesse caso, porque o ativo aumentou também. Vamos ver o exemplo número 2. Exemplo número 2, eu trato aqui sobre no exemplo número 2, eu falo também sobre um fato contábil. Deixa eu só colocar aqui. Menos passivo. Bem, aqui no exemplo número 2, nós também estamos diante de um fato contábil modificativo aumentativo. Vocês podem observar aqui que o ativo, o PL, aumenta. Mas o PL aumenta por que razão? Né? Vocês podem observar que o PL aumenta porque o passivo diminui. Então, toda vez que o passivo diminuir, o PL vai aumentar. É a segunda situação que eu citei aqui, ó. Eu falei que o PL pode aumentar se o ativo aumentar e se o passivo diminuir, o PL também aumenta. Nós já vimos aqui que se o ativo aumentar, né, aumentou 120, o PL aumentou. Agora nós estamos vendo o segundo exemplo, onde o PL aumenta porque o passivo diminui. Observe então que aqui o passivo era um passivo de R$50 e passou a ser um passivo de R$30. Imagine, por exemplo, que a pessoa obteve um desconto. Então, mais uma vez, nós estamos diante de um fato contábil modificativo aumentativo. Ó. De 50 passou para 70. E de 50 passou para 70, justamente porque houve uma diminuição do passivo. Diminuindo o passivo, aumenta também o PL. Então, tanto no exemplo 1 quanto no exemplo 2, nós estamos diante de um fato contábil modificativo aumentativo. Exemplo 1 e exemplo 2, fato contábil modificativo aumentativo. E o exemplo 3 também, só que aqui no exemplo 3 eu coloquei acontecendo as duas situações ao mesmo tempo. Se o passivo diminuir e também o ativo aumentar, o PL também aumenta. Então observa que o PL estava de 50, porque o ativo era 100 e o passivo era 50. E agora aumentou os dois. Ó. Vou pegar a setinha. Aumentou os dois. Ó.
Você pode observar que de 50 diminuiu para 30 e de 100 aumentou para 120. De 100 aumentou para 120, de 50 aumentou para 30. Então, de 100 aumentando para 120, nós temos um aumento do ativo. De 50 diminuindo para 30, nós temos uma diminuição do passivo. As duas situações, diminuição do passivo e aumento do ativo, fazem com que o PL aumente. A previsão do PL era de 50, né? Mas o PL, no final, acabou sendo de 90, que nós temos a situação de um fato contábil modificativo, aumentativo, quando acontecem as duas situações, quando diminui o passivo e aumenta o ativo. Ok? Vamos seguir. Então, exemplo 1, 2 e 3 tratam sobre o fato contábil. Trata sobre o fato contábil modificativo aumentativo. Vamos agora falar sobre o fato contábil modificativo diminutivo. Quando é que isso acontece? Observe aqui o conceito. Fato modificativo diminutivo tem a característica de alterar um elemento ativo ou passivo, diminuindo o PL. Observe aqui, ó, que agora o PL diminui, né? Diminuindo o PL, nós estamos diante de um fato contábil modificativo diminutivo. Toda vez que o PL diminuir, nós estamos diante de um fato contábil modificativo diminutivo. Muito bem, 3 situações em que isso pode acontecer, né? Vamos ver aqui como que isso pode acontecer. Primeira situação, se diminuir o ativo, diminui o PL. Essa é a primeira situação. Segunda situação, se aumentar o passivo, diminui o PL também. E a terceira situação é se acontecer essas duas situações ao mesmo tempo, né? Então são as 3 situações em que o PL pode diminuir diante de um fato contábil modificativo diminutivo. Vamos ver alguns exemplos. Vamos lá no exemplo número 4. Exemplo número 4. Sempre lembrar, né, que PL ele é formado por ativo menos passivo. Situação inicial é sempre a mesma, só para a gente se basear, né? Imagine então que a empresa tenha R$100 e tenha R$50 para pagar. Ela tem uma perspectiva, né? Ela tem uma previsão de PL de 50. Mas aí surge o fato contábil. Imagine então que a empresa perdeu R$20, por alguma razão perdeu R$20. Então houve uma diminuição do ativo, óbvio. Olha, se diminuir o ativo, diminui também o PL. Nós estamos diante de uma diminuição do ativo. Deixa eu colocar a setinha lá para poder ilustrar. Observe aqui então, ó, de 100 diminuiu para 80. Se diminuir o ativo, o que vai acontecer com o PL? Ó, o PL, a previsão era de 50 e o final foi de 30. Por que houve uma diminuição, né, da situação final para a situação prevista? Porque houve uma diminuição do ativo. Então, toda vez que diminuir um ativo, o PL também diminui. Esse, então, exemplo 4, é um fato contábil modificativo diminutivo, onde ocorre a diminuição do ativo. Exemplo número 5. Exemplo número 5 também é fato contábil modificativo diminutivo, já que o PL diminui. Mas o PL diminui por quê? Porque o passivo aumentou. Então, se o passivo aumentar, o PL também diminui. Vejamos como que isso acontece. Então, imagine que a empresa tem que pagar uma despesa de R$50 e, por alguma razão, ela pagou uns juros de R$20 a mais. Logo, o PL de 50 aumentou para 70.
se aumentar o PL, se aumentar o passivo, olha, o passivo era de 50, passou para 70. Se aumentar o passivo, o que acontece com o PL? Diminui. Ó, a previsão de PL era 50 e passou a ser de 30. Por que passou a ser de 30? Porque o passivo aumentou. Observe que o passivo antes era 50 e o passivo passou a ser de 70. Toda vez que aumentar o passivo, olha, toda vez que aumentar o passivo, aumenta também o PL. Melhor, diminui o PL. Toda vez que aumentar o passivo, diminui o PL. Ok, pessoal? Seguindo, o PL também pode diminuir se as duas situações, aqui no exemplo 6, acontecerem ao mesmo tempo. Olha só, eu digo que se aumentar o passivo e também diminuir o ativo, o PL diminui. Ó, se aumentar o passivo e diminuir o ativo, o PL também diminui. É isso que eu estou dizendo aqui. Se aumentar o passivo e diminuir o ativo, o PL também diminui. Que são essas duas situações que eu citei antes, acontecendo ao mesmo tempo. Então, observe que aqui, de 50, aumentou para 70, e de 100, diminuiu para 80. Então, eu tenho um ativo, no exemplo 6, um ativo de 100, e esse ativo diminui para 80. E tem um passivo de 50, que aumentou para 70. Então, a previsão de PL era 50, mas a realidade, o resultado final, foi 10. Por que houve uma diminuição tão grande do meu PL? Porque aconteceram dois fatos contábeis ao mesmo tempo. Eu tenho aqui tanto um aumento do passivo, olha, o passivo de 50 aumentou para 70, eu tenho tanto um aumento do passivo, como tenho também uma diminuição do ativo. Diminuiu de 100 para 80. Nessa situação, nós estamos diante de um fato contábil modificativo diminutivo, onde o PL diminui. Ok? Então, do exemplo 4, 5 e 6, nós estamos diante de um fato contábil modificativo diminutivo. Fato contábil modificativo diminutivo é toda vez que o PL diminui. E o PL diminui em três situações. Quando o ativo diminui, quando o passivo aumenta e quando acontece os dois ao mesmo tempo, o PL diminui. Então, do exemplo 1 até o exemplo 6, eu falo sobre fatos contábeis modificativos, aumentativos ou fatos contábeis modificativos diminutivos. Então, do exemplo 1 até o exemplo 6, eu falei sobre tudo isso aqui que eu destaquei agora, sobre os fatos contábeis modificativos aumentativos ou fatos contábeis modificativos diminutivos. Agora, e os fatos contábeis compensativos ou permutativos? Vamos lá no 7. Fato permutativo ou compensativo. O fato permutativo, vamos lá, o conceito. O fato permutativo tem a característica de alterar um elemento ativo ou passivo, mas sem alterar o PL. Observe aí, sem alterar o PL. Vai alterar elemento do ativo, vai alterar elemento do passivo, mas sem alterar o PL. O PL nem vai aumentar e nem vai diminuir. Até porque se aumentasse ou diminuísse, seria modificativo, aumentativo ou diminutivo. Aqui, o PL nem aumenta nem diminui. Vamos lá no exemplo 7. Ocorre uma alteração do ativo, mas o PL continua o mesmo. Imagine então que a empresa tenha 100 mil reais em dinheiro e tem que pagar uma despesa de 50 mil reais. Ela vai ter uma previsão de PL de 50 mil. Mas imagine que esses 100 mil reais em dinheiro agora
estão R$30.000 em dinheiro e R$30.000 em ações. Houve uma alteração no ativo. O ativo antes, que era todo dinheiro, agora está parte em dinheiro, 70 mil, e parte em ações, 30 mil. Alterou o ativo, mas observe que o resultado permanece o mesmo. O PL não foi alterado. Por que ele não foi alterado? Porque o fato contábil não é modificativo. O fato contábil é permutativo. Fato contábil permutativo ou compensativo permite com que o ativo ou o passivo sejam alterados, mas sem alterar o PL. Nesse exemplo 7, nós temos uma alteração do ativo. Mas o passivo também pode alterar. Está aqui o exemplo 8. É quando altera o passivo sem alterar o PL, nós estamos diante de um fato contábil compensativo ou permutativo. Né? Você observa aqui que o ativo continua o mesmo, mas antes a pessoa devia, imagina a empresa devia R$50.000 para o Banco Bradesco. E aí o Banco Itaú comprou R$20.000 da dívida. Então a pessoa deve R$30.000 para o Bradesco e deve R$20.000 para o Itaú. Ela continua devendo os mesmos 50 mil, só que não para o mesmo devedor. Antes devia tudo para o Bradesco. Agora deve 30 mil para o Bradesco e deve 20 mil para o Itaú. Continua devendo o mesmo valor, só que para credores diferentes. Então nós estamos diante de uma alteração do passivo, porque o passivo aumentou, porque mudou os credores, né? A pessoa está devendo agora para credores diferentes. Mas o PL não foi alterado. Observe que o PL continua o mesmo, né? Isso significa que o fato contábil no exemplo 8 é um fato contábil modificativo, é um fato contábil compensativo ou permutativo. O exemplo 9 é quando ocorre a alteração do ativo e do passivo ao mesmo tempo. Por aquelas duas que eu coloquei, né? Se antes a empresa tinha R$100.000 em dinheiro, agora ela tem R$70.000 em dinheiro e R$30.000 em ações. Se antes ela devia R$50.000 para o Banco do Bradesco, agora ela deve R$30.000 para o Bradesco e R$20.000 para o Itaú. Continua devendo os mesmos 50 mil. E aqui a pessoa continua tendo os mesmos R$100.000. Né? Nesse caso, nós temos o mesmo PL. O PL previsto e o PL final continua sendo o mesmo. Isso ocorre porque nós estamos diante de um fato contábil compensativo ou permutativo. Ok, pessoal? Então esse é o conteúdo da aula de hoje, fatos contábeis. Lembrando que fato contábil é todo acontecimento que afeta o PL, né? E afeta o patrimônio. E afeta o patrimônio de que maneira? Compensando ou permutando, ou modificando para mais, ou modificando para menos. Ok, pessoal? Chegamos ao final de mais essa videoaula. Eu vou colocar à disposição para vocês também o PDF contendo o conteúdo que eu abordei aqui na sala, né? Na sala virtual aqui, e vocês façam as anotações que vocês acharem pertinentes. Ok, pessoal? Um abração e até a próxima, se Deus quiser.